Alô, alunos e alunas do nono ano. Vamos para a nossa segunda aula. Na aula passada a gente viu a República da Espada, em referência às autopatentes do Exército, como Marechal Deodoro e o Marechal Floriano, que foram os dois presidentes nesse período. Nas primeiras eleições diretas em 1894, foi eleito o primeiro presidente civil, Prudente de Moraes. E nesse período, inicia-se então a República Oligárquica. O que quer dizer República Oligárquica? Oligarquia, poder de poucos e para poucos, que representava então o poder econômico da época, os grandes cafeicultores e latifundiários. Eles que estavam no poder, essa elite econômica comandando o país e governando para eles mesmos. O primeiro mandato de Prudente de Moraes foi um pouco conturbado, afinal estava ali numa transição, mas ainda teve uma pequena estabilidade, pois ainda esse grupo não conhecia o poder e as suas maneiras de disputas. O seu sucessor, Campos Salles, que governa de 1898 a 1902. Campos Salles cria uma maneira, um sistema para a manutenção dessa oligarquia no poder até 1930. A tão conhecida política dos governadores. Eu aposto que vocês já ouviram falar na política toma lá da cá, dos favores recebidos, de uma maneira de ser grato a esses políticos. Já ouviram falar, já? Em conversa sobre política dos seus pais, avós? Isso não é de hoje, não. Isso vem desde muito tempo, desde a nossa República Velha. O que vem a ser a política dos governadores? O presidente não governa sozinho. Ele precisa de deputados e senadores que formam um congresso que vai apoiar ou não as suas medidas. E quem elege os deputados federais e os senadores? Os eleitores de cada região, de cada estado, que são comandados pelos governadores. Então, Campos Salles promove esse jogo político dos favores. Campos Salles oferece apoio aos governadores que, em troca, angariar votos para o seu partido ou para quem os indicasse, pois essa República Oligárquica foi dominada pela oligarquia paulista e mineira, principalmente, tendo o nome Café com Leite. Não que as oligarquias dos outros estados, como Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, não participassem, participavam, mas o grande poder estava na mão dos cafeicultores paulistas e dos políticos mineiros. São Paulo, que até hoje é o estado mais rico, e àquela época, com a sua cafeicultura avançando, já se industrializando, e Minas Gerais, o maior colegiado eleitoral, oriundo desde lá do tempo da mineração do ouro, onde Minas inchou de pessoas. E naquele período era o local que tinha mais eleitores, então tinha um poder político muito grande. Então, os paulistas e mineiros se juntavam para apoiar aquele que seria o presidente. Brigavam algumas vezes, mas a maioria das vezes ficava revezando na presidência um candidato apoiado por São Paulo e um candidato apoiado por Minas. Por isso o nome Café com Leite. Não que Minas tivesse sido um grande produtor de leite, não. Foi uma brincadeira entre São Paulo e Minas para ficar bonitinho, café com leite. E esse sistema perdura até 1930, que não vou dar o spoiler agora. Isso é assunto para as próximas aulas. Bom, voltando ao sistema política dos governadores. E os governadores, por sua vez, precisavam do apoio das suas cidades e dos municípios, para assim conseguir votos para se eleger e transferir esses votos para o âmbito federal, para receber os favores do presidente. Aí surgem as figuras rurais, principalmente nas zonas rurais. O coronel. Quem eram esses coronéis? Eram pessoas, proprietários de terras, com grande poder financeiro e influência nas suas regiões.
com grandes amizades, com grandes contatos. Esses coronéis, eles tinham o poder de persuasão. Eles conseguiam convencer a sua população, ou em troca de favores, ou até mesmo a mando da força, porque a maioria dos coronéis era acompanhado pelos seus jagunços. Muitos daquela cidade, daquela zona rural principalmente, trabalhavam para esses coronéis. E precisavam muitas das vezes de um remédio, de uma comida, de uma roupa. E o coronel cedia, porém não de graça. E aí vinha a cobrança, votar em quem eles mandassem. E aí vem o voto de cabresto, o clientelismo, que é oriundo do coronelismo. Ou seja, cabresto é aquele elemento que se coloca na boca do cavalo, de um boi, e que você direciona para onde esses animais vão. E assim eram os votos de cabresto. E daí veio também o curral eleitoral, porque o coronel era dono daqueles votos. Aí você pode perguntar, mas como assim? Na Constituição, o voto não estava escrito que seria secreto. Então, portanto, se tinha entendimento que o voto era aberto. Ou seja, todo mundo via em quem você votava. No dia das eleições, os jagunços dos coronéis iam lá verificar se de fato você votou naquele candidato que ele falou para você votar. E aí vem a garantia de manter no poder essa oligarquia, que infelizmente, até os dias de hoje, ainda há pensamentos como esse. E esse era o sistema da política dos governadores. O presidente oferecia favores para os governadores e, em troca, os governadores garantiam votos para os deputados e senadores que iriam auxiliar o presidente a governar. Os governadores, por sua vez, ofereciam favores aos coronéis dos municípios e esses coronéis garantiam votos para que o governador fosse eleito junto com seus deputados, também votariam nos candidatos de deputado e senadores federais. E assim, garantindo o sistema da oligarquia, garantindo a política café com leite, estando a elite dominante sendo beneficiada. Tanto que, em 1906, com a grande produção de café, São Paulo estava no processo de industrialização e a produção do café aumentando muito. E o consumo nem tanto. Isso desvalorizando o valor do café até para exportação. E isso deixou a oligarquia do café, os grandes produtores, os cafeicultores, preocupados, pois estavam perdendo dinheiro. Qual foi a solução? E esse governo oligarca que garantia os benefícios e a segurança dos cafeicultores foi o que garantiu no Tratado de Taubaté de 1906, entre os governos de Rodrigues Alves e Afonso Pena, para garantir o lucro desses cafeicultores, de 19 mil sacas em 1906 para apenas 10 mil em 1907. Então, com isso, foi criado o Tratado de Taubaté. Que tratado foi esse? Entre a produção e o consumo, o excedente, ou seja, aquilo que estava produzindo e não estava vendendo, o Estado compraria. Para isso, manter o preço do café. O governo gastou muito dinheiro comprando esses excedentes, porque cada ano havia novas produções, mais excedentes, e o governo comprava esses excedentes. Tudo para garantir o preço do café. E esse café não era reaproveitado, muitas das vezes até queimado. E isso foi causando grandes transtornos econômicos e crises dentro do governo. Mas isso é uma história para a próxima aula. Então aqui a gente deu para entender o que é a República Oligárquica, a herança que até os dias de hoje nós trazemos. Por isso é importante a gente conhecer a nossa história, para que a gente não reproduza, para que a gente não repita aquilo que não foi muito legal. Nas próximas aulas vamos conhecer os conflitos no campo, a urbanização da cidade. Vou deixar aqui
uns quiz para que vocês respondam ou nos comentários ou mande e-mail para que a gente possa conversar. Compartilhe com seu colega, curta, acione o sininho e assine o canal. E ajude a gente a ter mais amigos, mais colegas e que possamos continuar a aprender história. Até a próxima aula e não falta!